Bem-vindos ao Tecuntai. E hoje, comemorativo de 3 anos em Madrid. E o tempo passa muito rápido. E é incrível como a gente, às vezes, nem se dá por conta do quanto ele passa rápido. Ou às vezes se dá. Então, vem comigo para esse nosso Tecuntai. E eu vou contar um pouco sobre esses 3 anos aqui em Madrid. E hoje de manhã eu compartilhei um trechinho de um livro que eu adoro, que conta a biografia da viúva da Veuve Clicquot. E vamos, quem tá chegando, quem vai assistir essa live, aproveita, faz o seu chá e bora refletir um pouco sobre esses desafios que a gente encontra na nossa jornada, tanto empreendedora como de imigrante, como profissional, enfim, toda a jornada que a gente se propõe a fazer de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal e faz com que a gente chegue onde a gente almeja, onde estão os nossos sonhos. Então, pega o seu chá e bora, vem comigo. Tô aqui com o meu chá inglês, presente, uma amiga que trouxe lá da Inglaterra, direto da terra da rainha, terra do chá. Então, para quem que tá se conectando no nosso Tecuntai e também compartilhe essa live também com outras pessoas. 3 anos que eu desembarquei aqui em Madrid, no dia 16 de fevereiro de 2022. Porque eu tinha decidido que o ano de 2022 eu ia estar em Madrid. Foi uma longa preparação. Eu decidi em novembro, final de novembro, início de dezembro de 2020, que eu iria vir para Madrid, que eu iria viver o ano de 2022 em Madrid. Era isso que eu tinha colocado em mente. Então, o ano de 2021 foi um ano de transição, foi um ano de fechamento, de ciclos, foi um ano de desafios, né? Então, passar a cereja para minha ex-sócia, de organizar um pouco a empresa da família para que eu conseguisse estar longe e conseguisse participar. Em fechar também o meu apartamento, vender todas as coisas da minha casa. E também um processo de aceitação que no futuro eu não estaria mais ali com aquele grupo de pessoas. E eu acho que nessa jornada a gente vai se trabalhando, mas a gente não tem dimensão de como vai ser. A gente só aprende vivendo. Então, mesmo que você esteja pensando em imigrar, pensando em mudar de país, pensando em mudar de emprego, pensando em fazer uma grande mudança, a bem da verdade é que você não tem como saber exatamente como vai ser. Vai ser só vivendo que você vai entender. E aí, por que hoje eu trouxe esse trecho da história da viúva Veuve Clicquot, né? Porque eu lendo as páginas e ela contando, logo quando ela ficou viúva, e era 1800 e pouco, ela se viu, né, naquele momento ela gostava do negócio que ela tinha herdado do marido, que era da família do marido, a vinícola, e ela queria dar continuidade àquilo. E ela não sabia o que viria pela frente. Ela tinha esse feeling, né, essa intuição, essa vontade de querer fazer. E lendo essas histórias, eu ouvindo assim, o desafio que era o vendedor ir fora da França, buscar novos clientes, novas parcerias, novos negócios, novos lugares, e aí começava a haver um fomento de que a Rússia poderia ser um potencial cliente. Tu sente também aquela apreensão de que tá dando tudo errado, parece que nunca vai dar a virada da chave. E nessa minha jornada aqui, o começo ela não foi nem um pouco como eu imaginei. Então, os meus primeiros meses aqui foram bem frustrantes, porque tu pensa, tu sai da tua cidade, onde tu tinha o teu apartamento, onde tu tinha a tua casa, os teus amigos, e tu vem para uma nova cidade. E vai morar num apartamento compartilhado com outras pessoas desconhecidas, que tu não faz ideia de quem são, né? Por sorte, eu tive companheiros de piso muito bons, que
foram muito gentis comigo. Nunca tive esse problema de, roubaram tua comida, fizeram alguma coisa que, sabe, tipo, que me prejudicasse. Nunca aconteceu comigo, nunca sumiu nada meu, então foi realmente uma bênção. E começar, então, num piso compartilhado, eu levei 10 meses para ter o meu permisso de residência aqui. Então, eu fiquei 10 meses como se eu estivesse em stand-by, como se eu estivesse sem saber o que vai acontecer, né, na sequência porque a gente não sabe, a gente desconhece os processos, né? Por mais que tu tenha um acompanhamento, que no caso, na época, eu tinha um serviço de advocacia, aqui uma restoria, né? Eu não fazia ideia, né, do que ia acontecer, eu não tinha, né, quando que ia acontecer. E eu lembro que eu fui notificada em janeiro de 2023 que tinha saído a minha resolução, saiu retroativo, saiu com a data de novembro. E eu tinha, assim, quando saiu a minha resolução, eu tinha desistido de ir pro Brasil, eu tava com uma passagem comprada e desisti da passagem, porque não tinha saído a minha resolução, então não ia ter como ir pro Brasil. E apareceu esse apartamento que a gente vive hoje, uma oportunidade para alugar, e eu consegui sair, então, do apartamento. Então, ao mesmo tempo que eu tinha desistido de ir visitar as pessoas no Brasil, né, enfim, naquele momento eu já estava com algumas clientes pelo Guetai, já estava fazendo alguns movimentos. Surgiu esse apartamento, uma tela em branco, bem dizer, porque tinha muitos poucos móveis. A proprietária não investia muito no ambiente. E eu também tinha muito pouco dinheiro, né? E aí Marcos veio para me acompanhar nessa jornada, e aqui estamos completando, né, mais um aniversário da imigração. E o que eu digo, assim, que nesse vai e vem da nossa jornada, de momentos onde a gente está, onde está, com quem está, é muito importante a gente se apegar ao que faz sentido pra gente, sabe? Aos teus valores, à tua essência. Quando eu falo muito, inclusive para as minhas mentoradas, se conecta com a tua essência. Aproveita e mergulha em si mesmo. E graças a todo esse processo, onde eu não voltei para minha fonte, né, para minha origem, né, que é o Brasil, Santa Maria, tá perto da minha mãe, tá perto do meu irmão, do meu sobrinho, dos meus familiares, dos meus amigos, que às vezes é um ambiente onde tem muito ruído externo e é bom, e a gente se interte, se envolve e a vida vai acontecendo. A gente não tem tempo, muitas vezes, de se escutar, de parar e se ouvir. E estando aqui, nesse silêncio, que muitas vezes é a jornada do imigrante, que tu tá contigo mesmo, tu meio que se obriga, mas eu gosto disso aqui mesmo, isso faz sentido pra minha vida. Olha, eu fiquei até aqui, eu fui tão resiliente, eu superei tantos desafios e tantos isso e aquilo. Eu quero ir mesmo por esse caminho, sabe? Tu começa a se questionar e tu começa a ficar mais maduro, percebe as coisas de uma outra forma, evolui, né? Nem o Pokémon. E então, quando hoje eu tava pensando, vou falar dos 3 anos hoje no Tecuntai, e eu disse, gente, claro, a história da viúva Velvet Clicquot. Hoje, quando a gente olha essas garrafas, que aqui, normalmente uma garrafa de Velvet Clicquot aqui custa em torno de uns 50 euros, 50 e poucos euros, se eu não me engano, né? Se tu multiplicar 5 vezes 6, em torno de uns 300 e poucos reais. É um valor, né, de uma bebida mais agregado, não é? Mas ela, para conseguir se manter no mercado, porque o que é interessante sobre a bebida champanhe, né, da região da Champagne na França? Eles criaram essa identidade da bebida nessa região.
sempre foi uma bebida mais voltada para o luxo. Então esse era o grande desafio, eles superarem esse período de guerra, onde as pessoas estavam exaustas e com pouco poder, poder de compra, e superar esse desafio, porque o Napoleão, né, que era quem naquela época reinava, ele, como imperador, enfim, ele ele tinha os seus favoritos, né, na corte. E com isso, a marca da viúva Velvet Clicquot não era uma das favoritas, era o seu concorrente. E inclusive ela conta assim que o que manteve, né, ela foram os muitos anos de tradição. Então as pessoas começaram a valorizar isso, de ter uma muitos anos de casa e não ser uma marca aventureira nova, que muitas vezes em determinados segmentos do luxo, quanto mais tu tem experiência e bagagem, né, mais significativo mais se valoriza. E aí então que ela conseguiu, então se era um produto que naquela época não tinha como não dizer que era da região de Champagne, entendeu? Que era um produto francês. Então, como que tu vende um produto francês para um país em guerra com a França? E que o imperador Napoleão não gostava da tua marca. Então, tu não podia nem vender para quem comandava a França na época. Consequentemente, a corte seguia o monarca, né, o imperador. E não... E sempre os reis comandam, né? Determinam quem a nobreza vai consumir. Então ela tentava entrar, mas ao mesmo tempo era rejeitada. Mas claro que era um produto onde o luxo ele reage de uma forma diferente. Só que ela queria expandir a sua marca. Ela tinha essa visão de que o negócio dela tinha que sair das fronteiras da França. E como que tu enfrenta um desafio numa época que tá tudo fechado? Então, os bloqueios de Napoleão impediam que as champanhes saíssem, fossem vendidas. E aí ela teve um episódio que eles conseguiram ir até o porto de Amsterdã para conseguir mandar os produtos para São Petersburgo. E quando chegou lá, um bloqueio de Napoleão teve que tirar toda a mercadoria e armazenaram num lugar lá em Amsterdã que não tinha a menor estrutura, porque ainda tem esse detalhe. A champanhe tem que ser armazenada numa determinada temperatura, então tem que ser mais pro frio do que pro calor. Tem que estar num ambiente mais escuro, porque senão começa a estragar. E ela teve uma perca enorme dessa safra. Um prejuízo gigantesco para um momento em que já estava assim, ó, no limite da tolerância, né? De tipo, tá, ou vai ter que dar ou vai ter que dar. Inclusive, ela pensa em investir nesses navios piratas para levar e entregar a mercadoria. E porque ela disse, não, tem que achar um jeito. E aí que é só depois de muitas más notícias, algumas boas no meio do caminho, que daí consegue uma liberação aqui, consegue tal coisa, consegue salvar alguma parte da safra, que ela consegue seguir. Então é uma resiliência muito grande. E aí eu fico pensando, gente, nós em 2025, aqui eu conversando com vocês, contando todo um pouco dessa história, vejo assim, como nós somos privilegiados nesse mundo moderno, né? Onde a gente tem a informação na nossa mão, onde a gente controla a nossa narrativa, onde a gente pode promover uma marca de uma outra forma. Tu imagina em 1800 e pouco, né? Entre 1822, acho que foi uma das principais, foi a 1824, eu não vou saber exatamente a data, que ela foi uma das safras que ela perdeu muito, que ela ficou a bebida retida nesse porto de Amsterdã, e aí ela foi um prejuízo muito grande. Então, como que tu refaz o teu negócio, como que tu dá a volta, como que tu continua e não desiste, e não diz, ai, tá, obrigada, era isso, eu vou vender uva na praça, entendeu? E ela foi e seguiu sozinha. Então, a história da viúva, da Velvet Clicquot, ela é muito emblemática. Eu aconselho vocês a lerem essa biografia, e fala muito sobre vinhos, fala muito sobre esse universo, mas conta esse sentimento que muitas vezes a gente tem
vivendo num momento muito moderno na nossa vida atual, né? E daí tu imagina em 1800 e pouco, 1824, aí conta de alguns verões que a safra foi horrível. Eu lembro desses momentos que a gente tá vivendo, dessas mudanças climáticas que estão fazendo com que a gente reveja muita coisa de como a gente pratica os nossos negócios, né? Quem vive do agro também. E aí eu digo pra vocês assim, ó, se lá em 1800 e pouco ela conseguiu perseverar, conseguiu promover a marca dela e a marca pessoal dela, porque ela era viúva, clicou. Você hoje, nesse mundo moderno, tem todas as ferramentas para fazer o que você faz. Tem todas as habilidades possíveis e imagináveis para transmitir para o mundo a sua imagem única. E por que eu quis contar um pouco de como eu cheguei aqui? Porque quando eu lá atrás decidi que eu ia viver o ano 2022 em Madrid, que eu ia vir para Madrid, que eu ia fazer... Eu passei a minha vida inteira desejando esse momento. Só que muitas vezes eu tive medo, eu não tive as informações, eu não não dei o passo, não me movimentei. E aí eu consegui. E eu estou aqui 3 anos vivendo em Madrid. Sigo trabalhando e fazendo coisas para o Brasil. Não voltei para o Brasil presencialmente, mas a minha comunicação com as pessoas lá segue, né? Graças ao digital. Tive mais maturidade e consegui trazer outros produtos que eu nunca imaginei trabalhar, como fazer mentoria de marca pessoal, como trabalhar muito mais aqui, fazendo lives toda semana com vocês. Então é uma construção, uma resiliência, seguir o baile sempre. E dizer pra vocês assim que busquem se conectar com vocês mesmos. O que faz sentido pra vocês, pra tua história, pra tua narrativa. Segue em frente, seja resiliente. Vai haver desafios pelo caminho. E aí daí tu pensa na viúva, clicou meio que brigando, né, entre comillas, entre aspas, com Napoleão, pra sobreviver ao negócio dela. Em 1800, onde a gente não tinha nenhum recurso. Uma viagem pra Rússia levava meses pra pessoa chegar. Passava por vilareiros, por estradas de chão. Então não desista, siga em frente, segue o baile e que esse Te Contar tenha te inspirado a buscar os teus sonhos e você ser muito realizado no que você desejar da sua vida. Um grande beijo e até a semana que vem. E já lembre de seguir aqui o Te Contar aqui toda quarta-feira comigo. Vai ser muito bom ter essa troca com vocês.